Senhoras e senhores, muito boa noite. Estamos começando por aqui mais um Podlex, podcast 100% jurídico para você fazer com a gente, né? Sem dúvida alguma, é o melhor podcast jurídico do Brasil e sem juridiquês. Boa noite, doutora Maíra Nézio. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Já que o doutor Damião não falou, vou aproveitar aqui para vocês não deixarem de se inscrever no nosso canal do YouTube, ativem o sininho para vocês receberem todas as notificações dos novos programas e não esqueçam de compartilhar, né? Porque o conteúdo é muito relevante de todas as pessoas que já estiveram aqui conosco. Não diferente hoje do Dr. Lucas Guerra. Boa noite, Dr. Lucas Guerra, tudo bem? Boa noite. Eu vou falar aqui um pouquinho do currículo dele, que ele vai trazer muitas novidades pra gente sobre... Vamos lá. Dr. Lucas Guerra é graduado em Direito pela PUC Minas, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil e Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, é professor da Faculdade de Direito de Contagem, FDCOM, ocupa o cargo de presidente da Comissão de Direito Civil e Processual Civil aqui da subseção de Contagem, da nossa OAB de Contagem, atua como advogado especialista em Direito Civil, bem como mediador e palestrante das áreas de Direito Civil e Processual Civil. Boa noite, doutor Lucas. Boa noite, doutor Lucas. Aproveitando também para cumprimentar, porque eu não cumprimentei no início, então boa noite, muito bem-vindo ao nosso Podlex. Eu já quero aproveitar, antes de passar a palavra, de agradecer, não só agradecer por você estar aqui hoje, não só agradecer por ter aceitado prontamente o nosso convite, sim, mas assim, eu quero agradecer por você ter sempre ter sido uma pessoa que acreditou nesse projeto, desde o princípio, um dos incentivadores do Podlex. Tá? Então, muito obrigado, e é uma honra receber você aqui hoje, né, como advogado, como professor, né, e como grande homem, né, uma grande pessoa que você é. Muito obrigado. A palavra está com você para fazer suas considerações iniciais para esse tema que é top, excepcional, de grande relevância para a nossa sociedade. Pessoal, boa noite a quem nos assiste, Damião, Maíra. A honra é toda minha. E eu agradeço as palavras. Desde o início, quando você falou do projeto, eu já vi a grandeza que ele tem, que ele já tinha na época, e hoje só ilustra, né, com todos os programas que já tivemos aqui no Podlex, só demonstra a grandeza que ele já tem e que vai alcançar muita gente ainda. E para matar o suspense das pessoas, a gente vai falar do nosso tema, que é o novo Código Civil. Novo Código Civil. Um anteprojeto que já está no Senado, tramitando, sendo revisado para que aí ele vire um projeto de lei e que a gente sabe que vai encaminhar, assim, para uma nova lei, um novo Código Civil. Que coisa boa, doutor Lucas. Antes de nós adentrarmos ou de falarmos especificamente sobre o nosso tema de hoje, conta para nós por que da escolha do direito, né? Doutor Lucas vem de família que é do direito, por que essa escolha pelo curso de direito? Fala para nós aí um pouquinho. Essa é uma história muito bacana de contar, porque eu venho de uma família em que meu pai é advogado. Ah, que bacana. Mas, e ele foi uma pessoa que, obviamente, sempre me incentivou nas carreiras que eu escolhesse, mas ele sempre quis mostrar a realidade, porque a gente sabe que o direito é difícil, advogar hoje é difícil, qualquer carreira dentro do direito ela é muito difícil de ser alcançada. Então ele sempre falava, olha, eu não quero que você siga só porque você é meu filho e o direito é difícil. Então ele nunca foi aquela pessoa que queria trazer ou que fosse que o filho herdasse o escritório e afins. Não impôs. Nunca impôs. Só que esse gosto veio naturalmente. Até porque eu já tinha uma afinidade maior com as matérias de humanas, já adorava história, já adorava filosofia, matemática só um terror, química, física foi piorando. Então, quando eu fui conhecendo mais da matéria, eu fui gostando, e aí com ele eu fui pegando algumas coisinhas para fazer. A gente estava conversando antes sobre, né, ir no fórum, processo físico, na época eu já fazia alguns protocolos, eu comecei a entender um pouco. E aí, quando veio o fatídico dia da gente escolher, né, no ensino médio, aí escolhi fazer o direito. E aí eu comecei a fazer na PUC de Contagem, então minha carreira toda segue desde a faculdade aqui em Contagem. E por que eu falo que é interessante? Porque eu também quis manter essa questão de separar dele essa questão.
de poder criar meu nome, porque eu não tinha essa intenção de ser o filho, né? Meu pai é Carlos Magno, que é o nome dele, então eu não queria ser o filho do Carlos, eu quero ser o Lucas, Dr. Lucas. Tanto que eu até acho que é uma surpresa para vocês estão sabendo disso hoje. E porque eu não queria esse estigma do filho do advogado. Carlos Magno. Carlos Magno. Um abraço, então, para o Dr. Carlos Magno. Vai estar me assistindo com certeza. Dr. Carlos, já Dr. fica Carlos aí Magno, o convite para Vossa Excelência, vir aqui bater um papo com a gente também no Podlex. E hoje isso está confluindo numa história muito bacana, que hoje a gente está trabalhando junto, mas não porque eu sou filho dele. Assim, porque você reúne todas as competências. Exatamente, isso foi acontecendo. Então... E porque quis fugir da matemática, no caso. Também. Mas eu vi aqui que tem pós-graduação em Direito do Trabalho, tem um pouquinho, né? Tem um pouquinho. Eu apenas um pouquinho, a gente vai lá ajudando nesse sentido. Então a minha história é essa, né? E aí, dentro da faculdade, sempre buscando aperfeiçoar. Professor. Exato. Fui sempre aperfeiçoando, senti em mim que eu tinha o dom da dialética, de falar, de poder conversar. Na faculdade mesmo, eu já ajudava os meus colegas, eles falavam que eu era um bom professor naquele momento. Fui orador da minha turma. Então eu saí da faculdade, além de querer advogar, já consegui estágio dentro da advocacia, dentro da faculdade. Eu também queria ser palestrante e também professor. Só eram metas que, se eu conseguisse alcançar, eu queria também colocar isso na minha carreira. A OAB me proporcionou ser palestrante, então dentro da OAB Contagem foi onde eu comecei esses trabalhos de palestra, que também me trouxe trabalho de professor, vieram os convites. Estamos aí, junto à FD Conga, eu também mando o meu abraço para as pessoas que estão lá, a Kenny, o Luiz, que me deram a oportunidade de estar lá lecionando. Que coisa boa. E ser professor ganha bem? É brincadeira. Professor do Brasil, mas é professor de direito. É brincadeira. Então vamos lá, né, doutora Maíra, para o nosso tema de hoje. Vamos ter uma aula, então, hoje com o doutor Lucas Guerra. Pessoal, hoje teremos uma aula de direito civil, né, com o doutor Lucas. As novas atualizações aí que nós tivemos, algumas um pouco polêmicas, né? Não saiam daí, assistam esse episódio até o final. Não deixe de se inscrever no canal, mais uma vez, de deixar seu like, de ativar o sininho, isso é muito importante. Quero agradecer o pessoal que está aí nos acompanhando, né, nos seguindo no Instagram, já estamos quase batendo 1000 seguidores, que coisa legal. Que maravilha. Né? E o YouTube também, porque crescer no YouTube é mais difícil, mas estamos indo aí aos pouquinhos, né? E graças a Deus as pessoas têm dado um feedback muito positivo. Porque quando a gente faz com o coração, né, doutor Lucas, o resultado não poderia ser diferente, não é isso? Exato. Então vamos falar hoje de um tema, né, doutora Maíra, que é muito importante para nós. Eu gosto muito do direito civil, embora eu não atue diretamente, né, mas assim, o direito civil é uma base, né, praticamente para os demais direitos, porque querendo ou não, até o criminal tem um pouquinho do direito civil. Da sociedade, não tem jeito, né? E a primeira coisa que eu gostaria que você esclarecesse para nós e para quem nos assiste é qual a importância do direito civil para a nossa sociedade e o que significa hoje uma reforma, né, de mais aí de 100 artigos desse Código Civil, acho que até mais que 100 artigos, né? Até mais. Então eu gostaria que nós começássemos esse bate-papo você falando dessa importância do Código Civil, até para advogado que às vezes não atua no civil e às vezes nem tem, às vezes, a ideia de como que o Código Civil é tão importante e como que essas mudanças vão impactar na vida de todo mundo. A gente tem que entender primeiramente que a gente vive num país que ele é um Estado democrático de direito. Certo. Então é um Estado, ele tem uma organização política democrático, porque a sua escolha advém do voto, um Estado democrático, e quando a gente fala que é de direito é porque ele precisa de uma legislação que compõe os seus pilares a todo momento. Então a gente tem uma Constituição, que são a Constituição Federal, que rege todos os princípios, as bases do nosso país, e nós temos as leis esparsas, que é o Código Civil, é uma delas. Então o Código Civil, ele rege toda a nossa vida como pessoa individual, como pessoa jurídica, como sociedade como um todo. Então, assim, o Código Civil ele rege a nossa vida como um todo. Tanto que, se você fizer uma leitura da divisão do Código Civil, ele demonstra no início o nascimento, então, como é ser pessoa, seu nascimento. Ele vai ter uma parte que fala sobre as empresas,
das coisas, dos negócios jurídicos, né, das negociações, dos contratos, e até a morte. Então, o Código Civil literalmente rege a vida do brasileiro hoje. E não tem como ficar sem o Código Civil, sem pensar nisso. E você falou muito bem, ela vai confluir com todas as áreas. Com todas as áreas. Não somente pensar o Código Civil em cima do Código Civil, mas até numa implicação na parte tributária, na parte criminal e nas demais áreas. Bacana demais. Nós sabemos que uma das alterações que a gente já ouve falar das grandes diferenças e até um pouco, às vezes, polêmica, né, para as pessoas mais conservadoras, é porque mudou a nomenclatura de direito direito da família para direito das famílias. Sim, sim. Esse é um conceito que vem crescendo, né, principalmente nas instituições que trabalham com direito de família, com os doutrinadores, com os principais advogados da área, da percepção de que o conceito de família é um conceito muito amplo, né? Então, a gente vinha no Código Civil anterior com um conceito muito tradicional de família, um homem, uma mulher e seus filhos. Então, isso era família. O que não fosse dentro dessa estrutura não era a família. E a gente percebe que a sociedade ela evolui, né? Não evolui na velocidade que gostaríamos junto com a nossa legislação, mas ela tem uma evolução grande. E a gente sabe, por exemplo, que não é o homem mais que rege a família como um todo. Existem famílias que são as mulheres que têm o controle financeiro, que fazem o aporte financeiro, ou às vezes temos as mães solo. Então nós percebemos que existem várias estruturas que não se enquadram no conceito tradicional de família, mas que hoje elas são de grande importância e de mesma valia. E eu falei aqui da parte de gênero, isso também está sendo aplicado e está sendo observado na reforma. Muito bom. Professor Lucas, o Código Civil, o último Código Civil é de 2002, certo? Nós tivemos um outro código que era de 1936, se não me falha a memória. Perdão, 1916, né? Uhum. Então, assim, foram muitos anos do Código de 16 para o Código de 2002. Sim. Né? E agora, somente depois, ou seja, passaram-se apenas 22 anos e já existe essa proposta, né, que está caminhando a passos largos para que realmente venha a entrar em vigor, né, essas mudanças do novo Código Civil. Nós temos também um Código Penal, que é considerado até um código ultrapassado, né, considerando a evolução da sociedade. A pergunta que eu quero fazer, e eu gostaria que você esclarecesse para a nossa sociedade, é o seguinte: modificar um código que tem apenas 22 anos de idade, né, é uma criança, praticamente ainda, né? 22 anos de idade. Isso não traria insegurança jurídica ao ponto de vista que muitos dos direitos que foram conquistados no Código de 2002, eles muitas vezes ainda nem foram, de certa forma, tão, digamos assim, implementados ou garantidos ainda de forma inequívoca para a sociedade. Ou seja, tem alguns direitos do Código Civil de 2002 que ainda está sendo a luta para você poder fazer com que a sociedade reconheça de forma plena, digamos assim. E aí a pergunta é essa mudança depois de 22 anos apenas, considerando que nós temos um Código Penal aí de mais de 40 anos, muito mais de 40, né? Isso não traria uma certa insegurança jurídica? Eu penso que é o contrário. Eu penso que vai trazer uma maior segurança, uma maior base para a aplicação da nossa legislação. Como a gente começou a nossa conversa, o Código Civil ele rege a nossa vida em sociedade, tanto na parte individual, como se fosse o nascimento da criança, a sua convivência em sociedade, a possível abertura de empresa e sua morte. E a sociedade evolui a uma velocidade hoje incrível. Então, de 16 para 2002, já tivemos uma evolução muito grande. E você também tem que acrescentar a nossa evolução tecnológica. Então, na história se considera que a gente está numa quarta evolução industrial, que é a tecnologia. A evolução de você pensar, da década de 90, que foi introduzido os telefones e os computadores para cá, a evolução ela é anual. Então, se você pensar antes, e eu me recordo muito bem, a gente comprar telefone de 3 a cada 4 anos, a gente trocava de telefone. Hoje, um ano está obsoleto no telefone. É verdade. Então, a gente tem essa evolução
22 anos realmente pensando em questão de direito em si, direito puro, é um bebê essa legislação, mas é uma legislação que já está sendo atacada por muito tempo, por reformas, por decisões judiciais, por jurisprudência que é um acúmulo de decisões reiteradas dos juízes. Então, na minha visão, essa reforma ela tem a tendência de trazer, sim, mais segurança, porque muitas das questões que foram trazidas no Código Civil de 2002 estavam sendo questionadas, estavam sendo atacadas, buscavam-se uma flexibilização ou então uma equivalência desses direitos para outras questões que eram importantes. A doutora Mayra trouxe a questão do direito da família, e isso era o que era mais atacado, a possibilidade de existir um casamento homoafetivo. Então, antes não tinha essa possibilidade de se discutir. Chegaram às cortes superiores e já está pacificado. Então, você colocar isso em letra de lei ainda causa um impacto maior, uma segurança maior para a nossa sociedade. Quando vocês falam, né, de trazer insegurança, segurança jurídica, eu acho que a gente tem que deixar claro para as pessoas que nos assistem, nos ouvem, o que seria, de fato, essa segurança jurídica, o que seria a implementação do direito e resguardar o direito para trazer essa segurança jurídica. Então, segurança jurídica, esse é um termo muito importante, o que a gente busca é saber se aquele direito que a gente pleiteia ou que estaremos inseridos, ele de fato vai ser aplicado em sua completude para aquela pessoa. Então, é o mesmo conceito de segurança. Se você está num lugar fechado, você está numa selva, se você está deitar a céu aberto sem uma barraca, você está inseguro, outras coisas podem acontecer. E se você estiver numa barraca ou num lugar de concreto, você sabe que você está seguro, que as coisas não vão te acontecer. O conceito, estou usando uma metáfora, mas o conceito é mais ou menos esse. Então, quando a gente fala de trazer segurança jurídica, é de você ter a certeza que aquele direito que você busca ou que você estaria abarcado vai ser aplicado sem te prejudicar. E de tal forma que toda a sociedade possa cumprir também, né? Exato. Porque o que traz a insegurança jurídica é ter uma lei que ela tem no papel, mas ela caiu no desuso, ninguém está nem aí para essa lei, Sim. As pessoas não respeitam a lei, né? Porque quando, complementando, eu acho importante a gente trazer isso, nós não somos seres só com direitos, nós temos também deveres, então é uma via de mão dupla. Deveres, obrigações e responsabilidades. Então, quando a gente constrói uma legislação forte, uma legislação que coloca dentro dos seus artigos a aplicação direta dessas instituições, é importante a gente observar isso. E buscar a segurança jurídica é justamente a gente criar uma base com todos esses aspectos. Então, se eu quero um direito que seja aplicado, que ele seja aplicado. Se não for aplicado, quais são as suas consequências? Quais são as obrigações que as outras pessoas têm que ter? Então, isso é de grande importância e, na minha visão, nada melhor que uma legislação bem colocada, bem robusta, que é o que está sendo construído, para que não haja uma possibilidade de reforma ou discussões muito amplas que possam mais atrapalhar do que auxiliar a sua aplicação. Quais as principais alterações que o novo Código Civil trará para a nossa legislação civil? Eu penso que ela está buscando dois pilares muito importantes, que são, primeiro, as relações interpessoais. Então, a gente começou já falando das relações, do direito das famílias. Isso vai ter um conceito ampliado e também facilitado, porque temos uma situação muito interessante. Isso eu discutia na faculdade, que a gente fala muito do direito das famílias, constituir família, como é a família solo, eu com os filhos, eu, minha esposa e filhas, né, um afetivo, mas também tem o direito de não ter família. Isso é um direito que a pessoa pode ter também. E isso também pode ser aplicado com um divórcio. As pessoas quiserem divorciar, então a ideia da legislação também é facilitar cada vez mais esses caminhos, tanto de construir como de se dissolver. Então eu vejo que as relações interpessoais estão sendo melhor analisadas e abarcadas, a constituição de família também para os nossos pets, isso também está sendo colocado, e um outro pilar que eu estou considerando para a legislação é a tecnologia. Então está trazendo-se uma maior segurança, uma busca por maior implementação dentro das redes virtuais, das relações colocadas dentro da internet e também, hoje, as questões de inteligência artificial, que estão crescendo cada vez mais. Como eu disse desde o início, a tecnologia ela avança num nível
assim, estratosférico de velocidade. Então, a gente nem imaginaria uma possibilidade de inteligência artificial aplicada hoje. A gente vê nos filmes, né, Exterminador do Futuro, que a inteligência artificial sendo comandando e querendo exterminar os humanos. A gente está utilizando ela para auxiliar, hoje em 2024. Mas o Código Civil está vindo para poder implementar essas situações e nos trazer segurança. Então são os dois pilares que eu vejo essa alteração: relações interpessoais e a aplicação e segurança da tecnologia. Perfeito. Tem uma questão que eu acho importante a gente trazer e conversar, que às vezes pode ser um pouco polêmica, né? É referente às famílias multiparentais, que eu também gostaria que, né, você falasse um pouquinho. E se o reconhecimento dessas famílias pode impactar, de alguma forma, sendo positiva ou negativa, nas famílias tradicionais. Eu queria complementar a pergunta da doutora Maíra, que você também traçasse um paralelo distinguindo o que é família multiparental e família poliafetiva. É poliafetiva, né? Poliafetiva. E se porque é já algo que a gente ouve falar na internet, desse surgimento dessa família chamada de poliafetiva, que eles chamam também de poliamor. E eu gostaria que, traçando esse paralelo, se esse novo código também vai tratar dessa situação, ou não. Vai trazer sim. A multiparentalidade é um instituto que foi buscado dentro do direito das famílias, e quando a gente pensa em multi e parentalidade, são pais, multi, o maior número. Então seria mais de um pai ou mais de uma mãe sendo registrado na certidão de nascimento dos filhos. Isso trouxe duas discussões no nosso STF, que foi, primeiro, a possibilidade de você colocar mais de um nome de um pai ou de mãe na certidão. E depois, como a gente estava falando dessas possibilidades, quais seriam as implicações, obrigações e deveres que poderiam ocorrer desse instituto. Então, a multiparentalidade é a possibilidade, o que é mais comum, de colocar um nome de mais de um pai. Então, comumente a gente sabe que vai ter um pai e uma mãe apenas na certidão de nascimento. Mas com as relações familiares, pode ser que aquele pai biológico nunca conviveu com o filho, né, por situações ali adversas, e a genitora constituiu família com uma nova pessoa que assumiu aquela criança como filho. Então ele entende que aquilo é como filho. Ou então por uma situação até de vínculo que tinha com o genitor biológico, tem um padrasto que também reconhece ali como também um pai. Então houve a possibilidade de se acrescentar o nome desse pai na certidão de nascimento. E as implicações são que ele também vão ter as mesmas obrigações que o pai anterior. Então, se ele tiver que pagar pensão, ele pode ser obrigado a pagar a pensão, o direito de guarda, o direito de convivência. Tá? É um conceito que eu gosto de aplicar muito, que não existe visita, ninguém visita os filhos, é a convivência. E a família poliafetiva, ou poliamor, é a família, a gente não está colocando agora em relação aos filhos, são aquelas pessoas que se relacionam com mais de uma pessoa. Né? Então são aquelas famílias que têm 2 namorados, 2 namoradas. Isso aí vai aplicar em relação a como essa família quer constituir, principalmente nas aplicações de união estável, e também vão ter implicações patrimoniais dependendo de como estabelecer essa relação, essa família. Muito bom, muito bom. Quando você fala do pai que assume, o pai afetivo, né? Isso. Que assume aquela criança que não é sua biológica, e do pai que não que biológico e não responde com suas obrigações, isso ocorre muito, né, hoje em dia, e que a gente está mais acostumado, né, infelizmente. Mas e aquela mãe que não quer ter família, mas quer ter um filho, ou quer ter a sua família, só um filho? Como é que ela fica aí nessa questão do... Mãe solo? Mãe solo. Existe essa possibilidade. Esse conceito, antes de eu entrar nesse assunto, é bem importante a gente colocar que o anteprojeto quer também concretizar cada vez mais essa possibilidade da família socioafetiva. Isso. Tá? Porque a relação de pai e filho, mãe e filho, não precisa ser necessariamente sanguínea. Então a família não tem que ser sanguínea, ela pode ser socioafetiva. A gente vê nos casos de adoção essa possibilidade de você ter um filho que não é do seu sangue, e você vai ter o mesmo amor ou até mais.
né? Então, o código também vai trazer essa crescente e o reconhecimento também da paternidade socioafetiva, da genitor ou genitora que criou aquele filho, mesmo que não sendo de seu sangue, mas cuidou como se fosse um filho. Então, essa relação socioafetiva vai aplicar para o reconhecimento também das obrigações e deveres. Para essas questões de mãe solo, aquelas mães que não querem ter um companheiro para ter um filho. Tem pais também, tá? Ou pais, né? Não questão de gênero aqui, mas as pessoas que querem ter um filho, para melhor dizer, elas terão a possibilidade de ter as inseminações artificiais, as adoções, isso tudo vai estar resguardado pelo direito. Mas o que eles querem, o que o código vai trazer em respeito a essa bioética, como é colocado nesse instituto? É de que não vai ter possibilidade de criações ou mutações genéticas. O que eu quero dizer com isso? Não vai ser um cardápio para você ter um filho. Então você não havia-se esse pensamento de você poder chegar no laboratório e escolher que meu filho tem um olho azul, que tem uma pele de cor branca ou negra. Não pode ter isso, tá? E as questões das barrigas solidárias, né? Não é barriga de aluguel, não existe esse termo, né? A possibilidade também e a normalização das barrigas solidárias, em que outra pessoa vai engravidar por você, desde que demonstre a impossibilidade daquela pessoa que quer ser mãe ou pai, porque ela não pode engravidar. Então vai ter essa possibilidade dentro da legislação. Bacana. Uma dúvida que pode ser também das pessoas que nos assistem quando essa criança, né, que é de vir desse lar, tomar uma certa idade, quiser conhecer o seu pai ou sua mãe, ela vai poder requerer judicialmente, pleitear, eu quero saber quem é meu pai, eu quero saber quem é minha mãe. Nem falo em questão de buscar os alimentos, né? Sim, vai ter o sigilo de informações, ela pode buscar, mas ela só não pode ter o reconhecimento. Ela não pode simplesmente querer buscar um reconhecimento de obrigações daquele doador de esperma, por exemplo. Isso não. Mas é a possibilidade, sim, dele querer conhecer. Tem o direito. Tem a possibilidade. Doutor Lucas, como que o Estado hoje, antes dessa reforma, como que o Estado hoje reconhece a família, né? E também como que reconhece a questão dos animais e como que isso vai mudar a partir dessa reforma? Uma ótima pergunta. O Código Civil em si, a letra de lei, trazia ainda um conceito muito tradicional das famílias. Então se via muito sobre homem e mulher, né? Sempre teve esse conceito. E o novo projeto é tirar qualquer tipo de nomenclatura que não seja abrangente. Porque a gente sabe a importância do direito das famílias e a gente sabe que o gênero não é o que comanda uma possibilidade de criação de família. Então, família vai tirar essa construção de instituto e vai ser de um conceito amplo. E os animais, eles eram simplesmente semoventes, eles eram tratados como coisas. E a ideia do projeto são de seres sencientes, que eles possam participar. Sencientes. Não semoventes. Semoventes são só coisas que você pode tirar de um lugar para outro. Sencientes são animais que sentem. Tá? Sencientes. Então, eles não pensam, mas eles sentem. Eles vão ser considerados assim. E a ideia do novo Código Civil é de que, de fato, agora, na legislação, eles sejam tratados também como parte da família. Então, caso haja uma separação e tenha ali um pet, pode ser colocado uma possibilidade de alimentos, de guarda, a responsabilização também, visitas, convivência. Convivência, muito bem, convivência. Importante, né? Convivência é importante. Faz todo sentido. Mas também, uma coisa que era muito importante eram as responsabilizações. Né? Já vou mudar minhas petições, né? Da guarda e da convivência. Da convivência, importantíssimo. E uma outra coisa que é importantíssima são as indenizações em caso de qualquer responsabilização frente aos animais, né? Então, quantos vídeos que a gente vê que cortam o coração de maus tratos, de uma situação ali na rua, envenenamento. Então, vai ter uma responsabilização em relação às pessoas que causarem qualquer tipo de dano para os animais. Muito bom. Excepcional.
A gente vai passar para o próximo bloco de perguntas, né? Mas quero aproveitar essa pausa mais uma vez, porque quando a gente começa esse projeto, eu vou confessar uma verdade para vocês, a gente fica um pouco assim, receoso de pedir para as pessoas seguirem, as pessoas se inscreverem, depois a gente vai ficando cara de pau. Não é cara de pau, não, gente. É porque internaliza o projeto e vê da Então, exatamente. Então, para você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube e está recebendo aí essa gama de informações tão importante. Em primeira mão, tá, gente? Não, em primeira mão. Então, eu gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, né, para que se inscreva, para que ative o sininho para receber todas as nossas notificações, que você também curta esse like, compartilhe com outras pessoas, mesmo que você não seja do direito, mande para uma pessoa da sua família. Vamos combinar isso? E esse tema de hoje, gente, vai abranger, assim... Não, ele é muito abrangente, é algo muito importante. Muito, e às vezes a gente passa por situações por falta de conhecimento, Sim. sabe? Às vezes a gente passa por problemas na vida e a gente coloca, às vezes, todos os nossos problemas, a gente deposita na culpa do acaso ou até a gente atribui a espiritualidade. E muitas vezes é porque a gente não se preocupa, ocupa os outros. Porque a gente às vezes não se preocupa em ter o conhecimento, né? Porque às vezes é muito mais prático você estar vendo, por exemplo, um programa de piadas do que você está às vezes assistindo um podcast jurídico que fala de temas tão relevantes. Agora, tudo na vida vai depender do preço que você paga, né? O preço talvez de você entender um tema jurídico de extrema relevância talvez vai queimar um pouco mais de neurônio, mas vai trazer, com certeza, muitos benefícios. Muitos benefícios. Então, por favor, você que ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza, se inscreva nesse canal, né? Ative o sininho desse que é o melhor podcast jurídico do Brasil. E hoje estamos recebendo o professor Lucas Guerra, né? Mas é um homem que só gosta de paz. Apenas de paz. Apenas paz. Né? A gente conversar já deu pra ver. É verdade. Vamos colocar uma pimenta nesse negócio? Você falou, eu gosto de paz. Pois é, eu falei, é só uma pimenta. É só uma pimenta. Vamos lá. Essa mudança, todas essas mudanças, Dr. Lucas, que vão acontecer no nosso Código Civil, na sua ótica, sinceramente, elas são necessárias ou boa parte dessas mudanças estão atendendo a pressões de determinados grupos da sociedade, né, para que essas mudanças aconteçam? Seja muito sincero nessa resposta. É uma ótima pergunta. Algumas mudanças são necessárias, sim. Eu não diria só mudanças, né, são acréscimos em relação a, por exemplo, a inteligência artificial. A inteligência artificial é um instrumento que está chegando para todo mundo, o mundo inteiro, não só no Brasil, e a gente já percebe que ela pode ser usada para o mal. Então, já vimos casos, por exemplo, do uso indevido de vozes. Tem-se uma discussão, por exemplo, eu que adoro o mundo da dublagem, das pessoas que já faleceram. Tem muitos dubladores, vozes famosas que já faleceram. Havia-se uma discussão sobre a aplicação da inteligência artificial para poder recriar vozes e utilizarem. Como é que fica? E a família vai permitir, não vai permitir? Tivemos uma polêmica dessa num comercial de televisão, Elis Regina, que colocaram e depois discutiram se podiam ou não podiam. Então, existem algumas mudanças que são necessárias e outras que são basicamente uma normatização de decisões judiciais que já estão sendo aplicadas. Então, não vejo que são situações só de pressões de certos grupos, mas sim que esses grupos já conseguiram seus direitos e o Código Civil só vai abarcar. Agora vai ter uma norma mais direta para que seja aplicada. Porque você tira o caráter de decisão judicial de certos tribunais, o que eu acho importantíssimo, você já tem uma letra de lei que é já aplicada de forma geral. Muito importante essa sua colocação, para que a gente esclareça que essas mudanças, elas de fato já estão sendo aplicadas. Sim, sim. Já existem decisões pelo país que vêm concedendo esses direitos, né? O casamento homoafetivo, por exemplo, desde 2011.
E aí você chegou num ponto que eu fiz a primeira pergunta, né? E aí eu quero chegar nesse ponto muito importante. 2011 foi reconhecida a união estável, se não me falha a memória, né? Foi os direitos civis. Direitos civis em relação às pessoas homoafetivas, exato, né? Exato. As pessoas homoafetivas. E no ano de 2013 foi reconhecido o casamento, não é isso? Reconhecido o casamento de pessoas do mesmo sexo. Correto. Né? E assim, eu gostaria de te fazer a seguinte pergunta. Ainda existem conquistas a serem, digamos, a se lutar, a se buscar para as pessoas homoafetivas, ou esses direitos eles já protegem as pessoas homoafetivas, né, de todo e qualquer tipo de situação na nossa sociedade? Existem direitos que devem ser conquistados, sim, que principalmente a equidade, a aplicação da norma de forma que atinja da maneira correta esses grupos. E é importante a gente lembrar que equidade e igualdade são coisas diferentes. Tá? Então, se a gente fala de patamar, tem uma foto que eu acho muito interessante que faz essa explicação. Então, se você você quer ver em cima de um muro de 1,5 m, por exemplo. Se a gente fala de igualdade, eu pego um caixote, um outro caixote, uma criança de 1,20 m, coloco em cima do caixote, ela não vai assistir. Se eu colocar um homem de 2 metros, ele vai assistir. Sendo que, mesmo ele não estando no caixote, ele vai estar enxergando. Agora, a equidade é você perceber que aquela criança precisa de mais caixotes para poder enxergar, enquanto aquela pessoa de 2 metros não precisa. Então, a gente tem que entender que a legislação ela tem que ser aplicada com equidade. Atingir a pessoa com menos condições para que ela realize aquele direito e aquele que já tem não precisa dessas aplicações. Então, a luta ela vem nesse sentido. Então, primeiro veio a aplicação dos direitos civis, depois o casamento. Agora a gente tem que ter as obrigações. E a sucessão, como é que vai ser aplicada? Vai ser da mesma forma? Com o reconhecimento do casamento? Então, a gente tem que ver a equidade e a aplicação dessa norma para todos os grupos. Para mim, isso que é importante. Então, lutas vão ser conquistadas. Para mim, isso já é uma conquista de você ter já tirar um conceito de família, de pessoas, de gênero, e você ter uma aplicação mais ampla, e que essa aplicação ampla não é só de conceito, mas de todos os direitos e obrigações, e com certeza mais conquistas deverão ter. A sociedade vai evoluindo, e a gente sabe que com a evolução também vão vir os problemas, as necessidades de obrigações e responsabilidades. Muito bacana essa colocação, até a sua colocação primeira, né, doutor Mion, porque você fala de um grupo, você não fala direito de minorias, porque exato. Eu acho que esse termo até é muito, assim... Pejorativo. É um grupo, são pessoas que têm os seus direitos e deve ser resguardado, por isso está vindo aí essa normatização, né? Bem como você colocou, já existem decisões que resguardam o direito, porém não tem na letra da lei, não está lá escrito Sim. no Código, né, Civil. É porque quando a gente pega um capítulo do Código Civil, um artigo do Código Civil, a gente vai ver uma edição de situações que ela vem de maneira completa. E às vezes aquela situação, que por mais que está sendo aplicada hoje no direito brasileiro, ela começou de uma forma muito específica. Então uma relação de um casal homoafetivo, mas que ele não tinha a intenção de criar família, por exemplo. E aí agora você tem que ter uma decisão judicial aplicando aquela situação de união estável, mas que com a intenção de ter família. Esse aqui quer ter filhos. Então, a partir do momento que você normatiza e você cria essas categorias dentro da própria lei, aí a segurança vai estar mais ampla, porque você está colocando uma lei que, como a gente está falando, não vai ser aplicada Sim. só para um grupo, mas para todos, de maneira Sim. geral, Sim. com os seus resguardos e também com todas as suas garantias. Na minha visão, isso é fundamental para a continuidade da sociedade. Perfeito. Já entrando nessa questão, né, da relação homoafetiva, de pessoas se relacionarem com o mesmo sexo, tem uma questão que eu acho que é importante a gente trazer, porque as pessoas que querem mudar o nome, né? Muito bom. Queria até ter uma pessoa muito querida, que mandar um abraço para a Jenny, né, nossa conselheira aqui no município de Contagem. E como é que está isso? Tem alguma coisa que resguarda, alguma legislação, algum direito aí que resguarda as pessoas que querem fazer essa alteração e desburocratize, porque a via judicial é muito demorada,
são muitos documentos. Sim. Como é que fica isso na nossa legislação agora com esse novo Código de Civil? A proposta já é facilitar, desburocratizar, justamente pela questão da mudança de nome, e é bom a gente lembrar que a questão do nome, ou prenome, como muitos colocam, que é o primeiro nome, não é só do gênero, mas também daquilo que aquele nome traz para a pessoa. Então, eu atuei, quando eu fiz estágio na faculdade, eu trabalhei com a doutora Maria Luísa, que manda um grande abraço, ela é juíza hoje titular da Vara de Registros Públicos em Belo Horizonte, e lá é onde que se postula esse tipo de ação. E ela falava muito sobre isso, sobre a importância que tem o prenome, e que às vezes, não só aqueles nomes, não, a gente brinca com aqueles nomes diferentes, daqueles herdados, mas às vezes nomes simples, porque o nome pode ser trazido por alguma trauma, alguma situação. Então hoje a intenção é que isso seja bem justificado, mas também de forma extrajudicial, de forma a desburocratizar cada vez mais. Já tem esse direito para as transexuais fazerem alteração de nome, mas a ideia é que isso fique cada vez menos burocrático, mas também é importante lembrar que o nome ele é uma identidade da pessoa. Então, não é que a intenção da lei é que você não tenha acesso a essa mudança, mas entender quais as implicações que essa mudança pode ter. E tem que ter uma justificativa muito bem clara para que essa mudança aconteça. Perfeito. Esse ponto da justificativa, você levantou muito bem essa questão pelo seguinte, eu estou aqui pensando nos impactos que essa mudança pode causar. Sim. Né? Porque, veja bem, você vai fazer a alteração do nome social, né? E como é que vai ficar a questão dos documentos? Exato. Né? As aplicações, os as registros. implicações, por exemplo... de uma dívida, por exemplo. Não, eu me lembro de um caso, né, de uma mãe que tentava fazer a notificação, né, a intimação, na verdade, do pai para pagamento dos alimentos, só que como ocorreu o divórcio, né, ele tinha um nome de solteiro e um nome de casado. E aí a secretaria fez uma confusão e intimava ele com o nome de solteiro. Então eu chegava lá, não, meu nome não é esse, meu nome tem um outro sobrenome. E isso dificultou com que o oficial de justiça realizasse a diligência. Sim, sim. Né? E aí a gente pode pensar também, eu gostaria que você tecesse alguns comentários, como que isso pode impactar. Porque imagina que uma pessoa também faz uma dívida e de repente ela vai lá e troca o nome, e como é que vai ser isso? Como é que você vai requerer isso? Como que isso poderia ser resolvido? Se tem alguma coisa já também nessa mudança do Código Civil que já prevê situações dessa forma? Na verdade, a gente já tem uma facilidade porque nós temos o CPF. Então, o cadastro de pessoa física já individualiza com a numeração que a gente tem. Então, isso facilita. O que eu entendo é que vai ser importante, e você levantou um ponto que é muito necessário, que é a questão da cultura social. Então, tem pessoas que não pensam muito na questão de registro, tanto em questão de nome, como em questão de bens, por exemplo. Tenho certeza que vocês dois já pegaram um caso aqui de pessoa que comprou um imóvel, né, já construiu uma casa, já está com um filho, e você vai ver o imóvel, o último registro dele é de 1980. Quantas vezes a gente já viu isso? E você fala para a pessoa, mas você não foi lá no cartório e registrou? Não, eu reconheci firma do contrato. São coisas diferentes. Isso também se dá em divórcio. Quantas vezes a gente consegue realizar o divórcio da pessoa que alterou o nome e a pessoa não leva a registro para poder fazer as alterações. Então, na minha visão, isso tem que acontecer de maneira mais dinâmica e a tecnologia está aí para isso. Então, como a gente já tem as carteiras digitais, o que eu entendo é fazer uma integração desses registros públicos juntamente com os órgãos de identificação para que isso seja ainda mais dinâmico. Até para que essa cultura do brasileiro, que realmente tem que causar essa mudança. Hoje eu percebo que existe uma mudança drástica em questão dos imóveis, por exemplo. As pessoas se preocupam em saber que tem que registrar para ser dono. O Código Civil já determina isso, por exemplo, dos imóveis. Então, essa cultura de ter tudo isso regularizado, juntamente com as facilidades que a gente tem com a tecnologia, acredito que cada vez mais vai melhorar essa integração sem que haja qualquer tipo de fraude. Foi bom ter entrado nesse ponto da questão dos imóveis, porque também tem uma alteração que pode mudar muito aí na situação das pessoas que querem se divorciar, né? Se eu não estiver errado, você me corrija por gentileza, e vai ter uma alteração no quesito daquela pessoa que afasta do lar.
Queria que você Sim, falasse. nós já temos, né, a possibilidade da usucapião familiar, que é quando uma das partes da família ela simplesmente abandona, e essa palavra é importantíssima, que ela está na lei, que é o abandono. Então, imagina se o genitor que simplesmente não consegue estar em uma relação com a sua esposa, mas já está pensando em divorciar, ele não sabe o que fazer, ele simplesmente sai da casa e some, e deixa a mulher com 2 filhos, por exemplo. Então, já existe essa usucapião que, se acontecesse durante 2 anos ininterruptos, a pessoa que ficou na casa já tem o direito à sua propriedade. A ideia do Código Civil, que é desburocratizar e trazer algumas competências aos cartórios. Então, a ideia também é que o divórcio ele possa ser também requerido diretamente ao cartório por uma das pessoas, vai ser chamado divórcio unilateral. Então, hoje nós temos a possibilidade do divórcio no cartório, mas tem que ser consensual. Sim. As 2 partes têm que comparecer. Para você conseguir fazer isso na justiça, você pode entrar, mas a outra parte tem que ser intimada. Hoje, por si só, se uma das pessoas não quiser continuar no matrimônio, ela pode ir no cartório, reivindicar, ela vai conseguir o divórcio e a outra parte vai ter o direito de resposta em relação aos bens. Mas permanecerá a questão da proibição do divórcio em cartório para quem tem filho menor, ou isso vai mudar também? Há a ideia de que isso possa ser abarcado. Até para quem tem filho, o cartório vai... Mas eu acredito que ainda assim vai ser na parte consensual. Ah, tá. Da forma unilateral, não, né? Porque a lei determina a participação do Ministério Público, né? Então eu acredito que só de maneira consensual. Você acredita que então, o divórcio litigioso ele só será requerido quando tiver bens e quando tiver confusão ali, briga mesmo, o litígio entre as pessoas, ou pode ser que ele caia no desuso com o tempo? Não tem como cair no desuso, né? O litígio pode acontecer em qualquer momento. Eu acho difícil acontecer. Eu, particularmente, dentro da minha advocacia, sempre falo com os clientes que um divórcio litigioso, para você ter um magistrado para decidir pelo matrimônio que vocês disseram sim espontaneamente, é uma grande derrota. É uma grande derrota. Mas é como eu falei, uma questão cultural. Essa alteração na forma, então, de divórcio vai ser realmente uma evolução, né? É uma ideia de desburocratização, porque a gente vê situações dentro da sociedade que, mesmo que uma das pessoas não querem continuar o casamento, aí precisa entrar com o divórcio. E aí uma das pessoas do matrimônio utilizam o próprio casamento como uma forma de segurar, uma amarra. Então, a ideia é que esse poder de escolha fica ainda cada vez mais simples, né? O Código de Processo Civil já traz que o divórcio já pode ser decretado desde o início do processo. Sim. Então isso já é uma vitória. Antes de entrar no mérito, antes de entrar no mérito, a audiência de conciliação, por mais que ninguém concorda com a divisão dos bens, a primeira pergunta que o conciliador, o juiz vai fazer é: vocês vão divorciar? Estão certos disso? Sim. Então o divórcio é decretado. Ponto. Você já pode levar no cartório, não estão mais casados. O processo vai continuar agora só pela divisão de bens. Então, isso na minha visão ainda vai se manter. Agora, cá entre nós, doutor Lucas, quem vai encher o bolso de dinheiro são os cartórios. Cada vez mais, né? Você já sabe. Já enchem, já. Não muda muita coisa. Mas, de fato, trouxe uma via facilitadora, né? Não, sem dúvida. Para as pessoas, né? Tirando essa parte, né? Faz parte, né? Tem que sair do bolso de alguém. Tem que sair do bolso de alguém, sem dúvida alguma. Pode ficar à vontade. Eu quero mudar o assunto. Eu não sei se você tem alguma coisa nesse assunto. Não, pode seguir, se eu lembrar. Porque o bom desse bate-papo é que a gente pode ir e voltar. Né? Porque como é algo muito rico, muito extenso, não tem como, às vezes, a gente abarcar e esgotar tudo. Nossa, não tem como. Pode ficar à vontade. Tem vários capítulos desse programa aqui. É porque vai ter grandes alterações significativas com base em cláusulas contratuais. Né? Questão de limitação de juros, na lei consumerista, na relação contratual. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A principal mudança que eu vejo das cláusulas, a primeira prescrição, que a gente vai ter uma mudança que é muito importante, né? Então, a prescrição, para quem está nos ouvindo, é o prazo que a gente tem para poder requerer aquele direito. Então, muitos de vocês já ouvirem aquele jargão clássico dos direitos não são coisas que dormem. Porque por mais que você tenha um direito, se você não exercê-lo, ele vai aparecer em algum momento.
Então, a principal mudança é de que a gente tinha no Código Civil que aqueles prazos que não estavam estabelecidos em lei, então o prazo geral era 10 anos, vai ser para 5, e dos juros vai ser que o máximo vai ser 2% ao mês. Então, isso já vai trazer uma grande tranquilidade para que não haja tantos abusos como a gente já vê em vários contratos. Porque às vezes a gente tem grandes problemas, né, em demandas judiciais, quando a gente vai discutir alguma cláusula abusiva no contrato, né, firmado entre as partes, que tem juros aí absurdos, né, e infelizmente alguns magistrados entendem que se você assinou, você anuiu com ele, você concordou com aquilo, então... Sim. Isso será válido para contratos bancários também? Sim. Importante. Alguns, né? Porque já tem alguns créditos pré-estabelecidos que permitem juros maiores, né? E aí vai ser estabelecido pelo Banco Central. Sim. Ultimamente, o que eu tenho visto é que os juros, por mais que são altos, estão sendo respeitados. E que em questão de juros abusivos a gente vê diferenças até pequenas em relação à parcela original. Então, diferenças pequenas. Mas é mais para as relações interpessoais. O contrato tem o princípio da pacta sunt servanda, né? Ou seja, se você assinou, você tem que cumprir, porque você estava ciente. Mas essas mudanças vão ser bem importantes para que a gente tem que entender que a pessoa tem que ter total conhecimento daquelas cláusulas, né? E quanto mais clareza, melhor. Já me ventila aqui aquelas questões dos juros abusivos de pessoas que adquirem carros, motos, né? Porque a gente tem que ter, porque tem um limiar do que é o razoável, que pode até se tornar uma prática de agiotagem, né? Que são juros que extrapolam até o nível de mercado. Professor, desculpa só te interromper, como o nosso slogan é sem juridiquês, e eu sei que você já falou, mas pode ser que alguma pessoa ainda ficou ali na dúvida, pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda é uma palavra bonita de se falar. Essa palavra é linda. Foi bom voltar, muito bom. Daria para batizar uma criança com esse nome? Não, né? Não, Talvez você pode xingar a criança assim, ela vai ficar assim. Né? Pacta sunt servanda é um princípio dentro do direito dos contratos que estabelece que aquilo que foi pactuado, né, isso vem do latim, aquilo que foi conversado e entabulado tem que ser cumprido de forma integral. Então, se você colocou no papel, assinou, aquilo que está escrito tem que ser cumprido. Então, você não pode alegar que não sabia porque você assinou. Em outras palavras, é o famoso fio do bigode, né? Exatamente. Eu dei a palavra e eu vou cumprir, só que nesse caso está no contrato, foi assinado. O papel, a caneta, a gente tem um poder imenso. As pessoas não sabem disso. Como nós falamos, para que a gente não se estenda muito sem fugir do assunto anterior, sim, né? A Maíra trouxe a questão dos contratos e tudo mais, eu me lembrei aqui de algo que eu acho que é de suma importância também a gente esclarecer, e eu quero te perguntar o seguinte. Atualmente, né, ainda voltando um pouquinho para o direito de família, para o direito das famílias, muito obrigado. Direito das famílias a prática, é a praxe, geralmente, né, quando um casal separa, divorcia, via de regra a mãe fica com a guarda da criança e o pai assume aquele dever dos alimentos, né? Tendo ali também hoje no Brasil favorece a questão da guarda compartilhada, né? Que ali o pai também tem o direito, digamos assim, de opinar sobre as decisões que serão tomadas com relação à criança, não é apenas a mãe que tem, mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, com relação a essa obrigação alimentar exclusiva do pai, né? Tem alguma coisa que altera essa situação no anteprojeto? Isso vai permanecer da mesma forma? A guarda fática fica com a mãe e ao pai cabe apenas, né? Eu digo apenas, né? Porque a gente sabe que um pai tem que assumir um dever além de pagar somente. Ele tem que estar ali, ele tem que ser pai, ele tem que participar. Mas eu estou falando de um sentido assim mais raso. Né? Ao pai ficará essa responsabilidade de contribuir financeiramente, né, como é hoje, e a mãe essa responsabilidade do cuidado e da guarda, ou vai ter alguma mudança nisso?
Sim, a mudança se aplica muito porque a gente vai tirar, o anteprojeto tira essa postulação novamente de gênero. Até porque a gente pode ter um casal, um afetivo, 2 homens que podem ter um filho. Então, o que vai ser construído dentro dessa normativa, dessa situação, é o que é o melhor interesse da criança, é a questão financeira de ambos os pais, com quem vai ficar aquela criança naquele momento, o que for melhor para ela. Então, isso que vai ser construído. Nós tivemos um caso recentemente, até, né, que foi, para nós, raro de se ver, de uma situação em que uma mãe foi presa por dever pensão alimentícia. Raríssimo. Raríssimo de pensar nisso. Por quê? Porque ela deixou a guarda e também a posse da criança com o genitor, e ela ficou encarregada de pagar a pensão alimentícia, porque ela não estava com a posse da criança. E aí ela ficou devendo 3 meses de pensão, como a lei determina, ele entrou com pedido de prisão e ela foi presa. Então, vai sair do conceito de gênero. Hoje se aplica-se muito isso, porque até eu trabalhei no setor que trabalhava muito na questão de registro de criança, é porque a mãe, em regra, tem aquela relação, o pai se ausenta e a mãe que teve o filho, teve o bebê, acaba ficando mesmo com a criança. Mas isso não é uma regra, é mais uma situação de fato. A lei determina que se aplica de caso a caso, mas de uma regra geral. Aquilo que for melhor para a criança, com quem ela ficar, e aquele que não estiver com a criança vai ter o direito de fiscalizar e também auxiliar. Muito bom. Muito bom. E aí vocês me lembraram de um ponto importante também, que é importante de observar que as relações familiares, seja casamento ou união estável, elas são dinâmicas, tá? Então, tem conceitos que as pessoas entendem que união estável é ficar junto, ter família, e aí vai ser a comunhão parcial de bens. A gente está falando de contrato, a gente pode unir esses 2 mundos. Hoje existe um contrato de namoro. E dentro do contrato de namoro, a gente pode estabelecer também regime de bens. Então, colocar uma cláusula, por exemplo, desse ato, não queremos constituir família, somos apenas namorados. Mas caso viemos a ter uma união estável e viver como se constituir família quisermos, será em regime de separação de bens. Esse documento pode ser construído também, é bem interessante de pensar nesse aspecto. E uma novidade também, falando em regime de bens, é que o Código Civil atual determina que para fazer uma alteração de regime de bens tem que entrar com uma ação judicial. A nova proposta já não precisa mais, você já consegue entrar com pedido no próprio cartório. Grande inovação. Uma grande inovação. Muito, muito legal. Tira essa rigidez que a gente tem hoje no conceito de casamento. Muito bom. Hoje tem, por exemplo, a questão também da uso capião de terras rurais, também vai ter uma mudança nesse sentido. O que muda? Vai ter a possibilidade de estabelecimento das terras rurais para a medida de uso capião, né? Então, hoje nós já temos algumas modalidades, mas agora vai ter uma aplicação ampla em vista do trabalho relacionado às famílias em relação à área rural. Nossa, isso é bem polêmico, viu? É polêmico. É bem polêmico. A gente sabe que é um assunto muito delicado, principalmente das pessoas que moram ali naquele reduto, né? Ali é rural, naquela área rural. Tem a questão das áreas produtivas também. Já vira uma briga política, infelizmente. Muda tudo. Tem um outro ponto também, professor, que vai mudar e que eu queria que você tecesse comentários, que isso é de extrema relevância também. Tudo que nós tratamos aqui é de uma importância muito grande. Imensa. Não existe um assunto menos importante. Não tem. E tem um que eu acho que é literalmente vital, que é a questão da doação de órgãos. Sim. O que vai mudar, professor Lucas? Então, agora, o que a pessoa decidiu em último ato de vida é o que vai prevalecer. Então, essa questão da família agora decidir não vai ter mais. Isso era uma questão que causava muita briga, porque a pessoa estava lá na carteira de identidade que era doadora de órgãos, e aí tinha que passar pelo crivo da família. Hoje, não mais. A ideia do anteprojeto é que seja respeitado o último ato de vida daquela pessoa que quis doar os órgãos. Isso, para mim, é importantíssimo. Também penso da mesma forma que você. Independente da opinião familiar, isso entra também naquela questão, né? A gente sabe que existem decisões, mas
até então não tem nada normatizado, não está escrito no papel, no Código Civil, em relação à questão do sangue, né? Que a pessoa precisa receber uma doação de sangue, mas tem um impedimento aí por causa de uma questão religiosa. Tem alguma coisa no plano prático que vai influenciar essa questão da decisão? Ainda é uma discussão, porque até a questão religiosa ainda causa impacto, né? Mas a ideia é do último ato, isso vai ser respeitado a todo momento. Então, ainda vai ser uma polêmica essa situação. A questão da doação de sangue, isso também me preocupa, como é que vai ser estabelecido. Mas a doação de órgãos vai ser uma questão de respeito ao último ato da pessoa. Já tivemos uma evolução, né? Sim, sim. Muito bom, muito bom. Tem alguma outra mudança que você julga que é extremamente importante que as pessoas conheçam? Sim, como eu falei, um dos pilares, a gente falou muito das relações interpessoais e a gente tem que voltar para a questão tecnológica. É isso. Então, muito bom. Hoje, a gente tem estabelecimento de propriedade intelectual, virtual, nós tivemos aí a criação dos NFTs. Né? NFT seria o quê? NFTs são imagens criptografadas que são criadas dentro da internet e que elas são intransferíveis, ela tem um código próprio. Então, mesmo que você tire print, utilize ela de outra forma, só você vai ter o código daquela imagem. Muitas pessoas têm utilizado isso como arte e com valores aí inestimáveis. Então, a ideia do novo Código Civil é que também seja estabelecido regras para, por exemplo, a sucessão de direitos digitais. Legal. A possibilidade também das transferências das moedas digitais, bitcoins, e uma regularização da tecnologia chamada blockchain. Essa tecnologia blockchain é o que permite hoje, por exemplo, você saber que seu dinheiro, se eu quiser te fazer uma transferência, como tem o Pix, eu saber que o dinheiro saiu da minha conta e foi para a sua. Eu não consigo dar um Ctrl+Z, por exemplo, e isso acontecer, eu voltar o dinheiro. Então, são relações dentro da tecnologia que elas são intransponíveis, ela não pode voltar. O NFT, por exemplo, é isso, você não consegue corromper esse código para que alguém possa mudar essa equação, essa negociação, por exemplo. Então, é uma ideia de regularização do direito. Outra ideia que é importantíssima, a gente estava falando da inteligência artificial, é de uma regulamentação das empresas para uma melhor identificação e uma melhor justificação para o uso dessas tecnologias, para que não haja roubo de imagem, roubo do uso indevido de imagem, de voz, né? Então, que isso também seja respeitado os direitos e o direito da tecnologia como um todo. Nós tivemos o Marco Civil, nós tivemos a LGPD, que já nos protege, então a ideia é intensificar para que nós tenhamos mais segurança em todos os aspectos dentro da tecnologia. Evitar novos golpes, para que as empresas estejam melhor regulamentadas, evitar novos tipos de vazamento de dados, que a gente sabe que hoje, para as empresas, os dados são as coisas mais importantes para que ela possa vender, e outras coisas mais para que não nos atinjam, que a tecnologia avance para nos ajudar e não nos prejudicar. Porque tem trazido muitos prejuízos, apesar, né, da gente saber que a tecnologia salva vidas, é algo assim que traz muito conhecimento, facilita a vida da gente, enfim. Mas tem trazido também grandes transtornos. Tem uma questão que eu gostaria que você falasse um pouco, que é referente ao direito arbitral, né? Que é os conciliadores e mediadores. E nós sabemos que tem uma alteração aí. Olha, o direito arbitral... vai ter mudança também? A ideia é intensificar a sua aplicação. Vai desafogar o judiciário. Intensificar a sua aplicação. Isso está no anteprojeto? Sim. Sim. É uma das legislações em relação à ampliação e aplicação do direito arbitral. E como é que funciona assim, o direito arbitral? Olha, eu atuo dentro do direito arbitral. Ele vem muito da questão contratual, em que as empresas, principalmente em negociações de grande valor, colocam que antes de se ser judicializado, que qualquer tipo de litígio frente àquele contrato seja colocado em uma câmara arbitral. Mas precisa ter uma cláusula no contrato para isso. Uma cláusula. Tanto que se você entrar com um processo judicial, você pode invocar essa cláusula arbitral para que o processo seja baixado. Mas se não me falha a memória, há a necessidade de uma concordância expressa
da outra Sim. pessoa pelo uso da Câmara Arbitral, né? Sim. E isso não é meramente a cláusula contratual. Tem um outro documento que tem que ser feito à parte. Sim. É isso mesmo, né? Quando se inicia um procedimento arbitral, ele começa com uma petição inicial e a pessoa tem que apresentar concordância. Ela tendo concordância, No contrato, né, no caso. a Câmara Arbitral vai ser sancionada e aí a cláusula também pode ser aplicada de forma integral e no processo ela tem que ser estabelecida. Se a pessoa entrou com um processo na fase de contestação, por exemplo, ela não informar que tinha uma cláusula arbitral, o processo continua. Para ficar ainda claro, bem mais claro essa questão, que foi muito bem colocada pela doutora Maíra, quem seriam esses árbitros, digamos assim? Quem são as pessoas que vão fazer, digamos assim, essa intermediação, essa interpretação do contrato? Quem são essas pessoas e como alguém pode se tornar aí alguém? É árbitro o nome que se chama? É árbitro. Hoje nós temos várias formas de você trabalhar essa arbitragem. Existem tribunais internacionais que são reconhecidos, empresas que cuidam apenas disso. Tem empresas. Tem empresas não que são necessariamente advogados, então. Não são necessariamente, porque depende da área, da área que for aplicado. Por exemplo, se for um contrato de engenharia, pode ser ideal que o árbitro seja um engenheiro para aplicar melhor as decisões. Entenda sobre aquela dinâmica profissional. Mas mesmo assim é complicado, né? Porque, por exemplo, o engenheiro pode entender muito de engenharia, mas e com relação ao direito? Olha, em regra são advogados. Os árbitros são advogados. Sim. O que é interessante da arbitragem, que eu atuo e eu gosto de dar essa metáfora. Quando a gente está no judiciário, a gente já sabe como é que funciona, como é que é o processo, a gente só vai entrar para jogar. Então, como se fosse uma partida de futebol. Então, o fora de contagem é o nosso estádio, a primeira vara civil é o nosso estádio, a outra parte ali tá de azul é o time, nós já somos adversários, a gente vai entrar, já sabe como é que funciona o jogo. A arbitragem, ela muda um pouco o contexto. Então, você vai escolher ainda qual vai ser o estádio, qual que vai ser as roupas que vão ser utilizadas, quem vai ser o juiz, quem vai ser o bandeirinha. Então, a arbitragem, ela traz uma amplitude de possibilidades, de escolhas, como é que vai ser o procedimento, se a audiência vai ser virtual, se vai ter audiência, quantas vão ser. Então, uma possibilidade de resolução de conflitos de uma maneira mais ampla, de uma maneira de mais escolhas, e também com uma decisão que ela se torna um título executivo. É importante observar isso também. Não é só simplesmente todo mundo aqui sentar, achar que está fazendo algo só porque não é judicial, e lá no final não gostei, vou para a justiça. Não, ela tem um poder de título executivo. A ideia é que isso seja ampliado, que seja valorizado, porque desde a aplicação do nosso Código de Processo Civil, a gente já tem um limiar, né, uma ideia um pouco mais autocompositiva, ou seja, para fazer acordos. E não litígio, brigar. A ideia principiológica do direito hoje não é mais brigar. A gente sabe tanto que é cansativo isso para todas as partes. A ideia é sempre a gente chegar na melhor decisão. A arbitragem traz isso até na construção do processo. Bacana demais essa sua colocação, até para as pessoas entenderem quando nós atuamos, né? A gente tem essa regra aqui no escritório, doutor Damião, eu, de tentar mostrar para as partes que a autocomposição, que o acordo, a conversa é o melhor caminho, né? Nós sabemos aí que nós temos uma tabela que nos instrui, tabela de honorários, que nos instrui o que nós podemos ou não cobrar, ou então, a partir do que a gente pode cobrar. Nós sabemos que um litígio, a briga, quando vai para o juiz decidir, ele traz grandes transtornos, mas rentavelmente para nós, advogados, é melhor, os honorários nossos vão elevar. Porém, né, como somos profissionais técnicos e gostamos, né, de trazer a maior transparência, que as pessoas não passem por grandes transtornos, a gente prefere falar, gente, vamos conversar, vamos partir da conversa, do acordo, né? Todo mundo sai ganhando. A pessoa saber que ela não perdeu tanto tempo é importante. A sua fala ela é grandiosa, porque eu também coloco esse princípio no meu escritório. Eu falo com os clientes, dependendo da situação, que é o seguinte: nosso trabalho é ajuizar. Sim. Só que o processo também não é nosso. A gente representa os nossos clientes. Então, se o cliente quer entrar com um processo que pode ser cansativo, pode ser, no direito das famílias, a gente fala muito, ele pode ser desgastante, você vai estar brigando por uma situação.
para nós é o nosso trabalho. A gente vai voltar para casa à noite, nós vamos dormir, a gente vai curtir nossa família, no outro dia a gente está aqui no escritório tentando mais contratos. Sim. E é só que a vida daquela pessoa pode estar virando do avesso. Então eu sempre sento com ele e falo, você tem certeza que você quer seguir por esse caminho? Qual que é o preço da sua paz hoje? Muito bom. É a pergunta que eu faço mais. Qual que é o preço da sua paz? Há um processo que você pode ganhar 50 mil, mas ficar 6 anos brigando, ou às vezes você vai ganhar 20 mil agora com um acordo que foi conversado. Você está perdendo a possibilidade? Sim, mas você vai ganhar saúde naquele momento. Sim, claro. Talvez aquele processo está te causando uma angústia que quanto mais tempo durar, pior para aquele cliente. Né? Pegando uma carona nessa fala da doutora Maíra, com essa sua resposta, e para esclarecer para o pessoal que nos acompanha, o que não é do direito, e eu acho que é uma dúvida muito pertinente, né? A diferença entre mediação e arbitragem é a mesma coisa? O que diferencia? Sim, é uma pergunta muito boa também, da mediação e conciliação. Sim, são coisas diferentes. Quando a gente fala em conciliação, a arbitragem, o nome é por conta da situação mais extrajudicial. São árbitros, são pessoas que são juízes, não são concursados, mas que vão ter o mesmo papel de julgador naquele momento. Mas quando a gente fala dos conceitos de mediação e conciliação, eles são diferentes entre si, sim. A conciliação, ela tem aquela noção um pouco mais seca que a gente está acostumado no juizado especial. Então é a possibilidade de fazer um acordo. Se não tem acordo, o conciliador não vai forçar, ele não vai buscar aquele acordo. Tá? Então, traz a proposta, aqui Damião e Maíra, você tem proposta de acordo? Damião, não tem. Então o processo se encerrou. Aí o cliente fala, já acabou? Já acabou, vamos embora para casa. Yeah. A mediação, ela tem um conceito mais amplo, tanto que ela é mais utilizada no direito de família, das famílias, que é a ideia de que as partes que vão construir esse acordo. Então o mediador, ele não é um juiz, ele não é uma pessoa que busca ele colocar as opiniões dele, ele vai te trazer a sua dor, por que você tem essa dor, por que você tem essa dor. Então por que a gente não pode chegar no senso comum? E quem traz o acordo em si são as próprias partes. É um trabalho muito interessante, que dentro do direito das famílias ele vai se estendendo. Uma possibilidade de mediação, e tem a constelação familiar hoje também, que traz um sentido mais amplo, mas essa ideia de que as partes que constroem um acordo, e não um terceiro que está colocando os seus fundamentos, as suas opiniões. Então, as próprias partes que vão conduzir. É muito comum no direito das famílias porque é onde tem muita retenção ali, tem mágoas, tem situações que as pessoas utilizam aquilo como escudo. Então o mediador te dá o poder da fala, você coloca as suas angústias, a outra pessoa também coloca as suas angústias, e tirando essa armadura que estava naquele momento, as próprias pessoas pensam, realmente, a gente está brigando por pouca coisa, vamos fazer o acordo? O que é muito diferente da arbitragem. Da né? arbitragem, nesse aspecto. Que é um juiz, é como se fosse um juiz que não é investido do poder estatal, Sim. Né? Que foi permitido a ele, por cláusula contratual, de decidir, né? de interpretar, digamos assim, aquelas cláusulas contratuais. Como se fosse um processo judicial terceirizado. Né? Ele não é pelo Estado, ele não é judicializado, mas é uma Câmara que vai estar com suas competências e ele vai ter o poder de julgar. Ai, gente, que sensacional isso. E o novo Código Civil, obviamente, vai abarcar, vai trabalhar muito. Me parece que é o espírito do novo Código Civil, é exatamente esse, da mediação, né, dessas relações interpessoais, né? Exato. E a gente consegue coroar toda a nossa conversa falando exatamente disso, né? Mas nós estávamos falando nos bastidores que os seus alunos terão um ponto extra. Né? Como é que isso vai acontecer? Eu guardei para o final, porque os meus alunos vão ter que... O desafio é o seguinte, pessoal. Os meus alunos agora... Foca nele, fazendo favor. Faz o corte. Faz o corte, a gente corta para o doutor Lu. Os meus alunos do segundo e quarto período da FDCOM, do segundo semestre, eles vão ter que informar 1 minuto e o segundo desse podcast, que eu vou dar 2 pontos extras, mas eles vão ter que ter visto o tempo todo. Olha isso. Vão começar o semestre com 2 pontos extras porque assistiram o maior podcast do Brasil. Olha só, gente. Que é isso, muito gente? Muito bom, gostei desse desafio. Meus queridos e minhas queridas, nós estamos chegando então ao final. Já. Né? Pois é. Muito rápido. De mais um episódio do nosso Podlex. Que top! Essa é a expressão. Né? Que aula! Hoje nós tivemos uma aula magna.
Totalmente. Uma aula magna de direito civil e das mudanças, da evolução, digamos assim, porque essa é a palavra, era necessário evoluir, porque sim. Né, o direito, né, ele objetiva acompanhar a evolução da sociedade, nem sempre acontece na mesma velocidade, né, na verdade o direito sempre anda um pouquinho atrás, né, e essa é a prova, né, nós estamos falando de direitos que serão colocados no papel, que serão positivados, mas que já vem sendo aí, né, já vem sendo exercido, né, por meio de decisões da jurisprudência, né, da uniformização da jurisprudência, que são as decisões dos nossos tribunais, né? E mesmo após a sua publicação, problemas novos vão surgir. Vão surgir. E a sociedade vai continuar, né, o tempo não para. Evoluindo. Então, assim, pessoal, queremos agradecer, né, doutora Maíra, mais uma vez a presença, né, e essa contribuição do doutor Lucas Guerra para o nosso podcast, essa sua contribuição riquíssima para a nossa sociedade, não só a sociedade contagiense, mas a sociedade brasileira, né? Quem dera, e nós esperamos que essa voz chegue, ecoe cada vez mais longe, para que as pessoas entendam a importância dos seus direitos, né? Nós não estamos falando de direitos regionalizados, nós estamos falando aqui de direitos que abarcam toda a nossa nação, todo o nosso país aqui de forma gratuita, com muito empenho, com muito carinho, levando esse conteúdo para toda a nossa sociedade. Então quero agradecer a audiência de todos vocês, agradecer mais uma vez a minha parceira, a doutora Maíra, quem já passa a palavra para fazer suas considerações, e depois o nosso professor também para fazer as suas considerações finais. Acho que você já falou basicamente tudo, né? O intuito é só trazer as informações para as pessoas que precisam e às vezes perecem de conhecimento e não buscam os seus direitos, né? Então isso daqui é uma devolução para vocês, uma forma de servir vocês, para que vocês saibam e entendam quais são os seus direitos e deveres perante a sociedade, né? Agradecer ao Dr. Lucas, que nos trouxe uma aula sensacional. E é uma das primeiras aulas, tá, gente, do YouTube, das plataformas digitais, porque ainda não se tem falado sobre as alterações do novo Código Civil. Já vou falar do novo Código Civil, que logo vamos ter aí essas alterações legislativas, tá? Agradecer ao doutor Damião, meu parceiro, que eu senti falta no último episódio, né? O qual conduzi, mas estava ali atrás das câmeras, nos bastidores. É o último episódio do Mários, né? O Mários e o Dr. Leandro. Mários e Dr. Leandro, né? Agradecer também a Foi o primeiro debate jurídico do nosso Podlex. E virão outros debates jurídicos aqui. Virão outros debates. Vamos fazer um debate aí sobre a flexibilização do porte de armas para a advocacia. Vamos trazer 2 advogados, um que é a favor e um contra, e vamos analisar os argumentos de cada um. Vai ser muito bom, pessoal. E depois vocês vão votar e dizer quem foi que teve o melhor desempenho no debate. Ainda tem isso, hein? Muito bom. E vai ter muita coisa legal. Então, pimenta e gasolina. Boa. Muito obrigada a vocês que estiveram até aqui conosco. Forte abraço. E vou deixar uma frase para vocês. Julguem menos e abracem mais, viu? Muito bom, doutor Lucas. Bom, eu tenho que só agradecer esse espaço aqui, riquíssimo, uma conversa tão leve, espero que todos também tenham sentido essa leveza. Eu queria pontuar algumas questões do anteprojeto que é bom a gente lembrar. É um anteprojeto, um pré-projeto, ele está no Senado, então ele ainda não virou projeto de lei, ele não está sendo votado. Ele foi construído pelos maiores juristas do nosso direito civil, então você que tem aquela cabeceira com o Código Civil inteiro, Nelson Rosenwald, Chaves, Maria Berenice Dias, todos os maiores juristas que vocês imaginarem, Flávio Tartucci, estavam lá, assim, que sala rica que estava no Senado discutindo o anteprojeto. Então, não foram ideias tiradas do nada, foram grandes juristas que pensaram. E outras questões também que a gente está pontuando é de vocês conhecerem seus direitos. Algumas questões que vão ser colocadas em letra de lei já são pacificadas pela nossa justiça. Então é conhecer, a gente buscar. E nunca é tarde para buscar conhecimento, como vocês colocaram. Você não precisa fazer direito. Eu tenho uma frase que é importante para a nossa sociedade, que você falou muito bem.
A gente julga muito, a gente não assiste as coisas e já quer opinar. Vamos buscar conhecimento, ninguém precisa ser especialista, você não precisa fazer faculdade de Direito para entender Direito. Você não precisa ser um personal trainer, fazer educação física para você entender musculação. É só você estudar, é você conhecer e buscar informações. Isso é importantíssimo. E eu vou deixar uma frase também pontuando essa questão, que é muito importante, que é, daquilo que você tem controle, o que você tem controlado? Então a gente falou, o Damião começou também com essa frase, que a gente reclama de muitas coisas, quando a gente põe a culpa, né? A culpa é minha, eu ponho de quem eu quiser. Então vamos parar de culpar as coisas que a gente não tem controle, a chuva a gente não tem controle, o trânsito a gente não tem controle, mas chega em casa, em vez de estudar, a gente não está fazendo nada, a gente está reclamando da vida. Então que a gente busca controlar melhor as coisas que a gente tenha controle para mudar a nossa realidade das pessoas que estão em nossa volta. Sensacional. Eu também tenho uma frase. Vai, completa a sua frase. Né? Não deixem de se inscrever no nosso canal. Muito bom. É o mais importante de todos. O @Podlex Oficial e me seguir no Instagram. Né? Muito obrigado a todos vocês. Né? Um beijo para quem é de beijo. Um abraço para quem é de abraço. E até o próximo episódio do nosso Podlex. Estamos encerrando por aqui, tá? Fiquem com Deus e teremos no próximo episódio, né? O doutor David Silva falando sobre propriedade intelectual. Obrigado a todos e até o próximo Podlex, o melhor podcast jurídico do Brasil.